Amados filhos, é com emoção e mergulhado na luz do Pai Celestial que me aproximo neste instante, como quem retorna ao lar após longa jornada. Trago-vos não as verdades dos homens, mas os sussurros da consciência de Deus, gravados na alma pela eternidade dos céus. Nos tempos em que a tormenta se alastra nos corações e a névoa da dúvida cobre as mentes, é necessário recordar que nenhuma escuridão resiste à perseverança de uma vela acesa pela fé. A Terra, hoje como outrora, atravessa um ciclo de provações que não são castigos, mas apelos silenciosos do alto à renovação dos caminhos humanos. Vejo muitos que, em nome de ideais que prometem igualdade, semeiam apenas a divisão. Disfarçados de bem, vestem-se de promessas, mas cultivam o egoísmo e a discórdia. Em nome da liberdade, tentam acorrentar as almas, invertendo os valores que estruturam a civilização há milênios. Não me cabe apontar dedos ou erguer julgamentos, pois o Cristo nos ensinou a ver o próximo com olhos de compaixão. Porém, é necessário que despertem para o jogo oculto que se desenrola por trás dos bastidores da política humana. Uma engenharia bem urdida busca reescrever não apenas a história, mas também as leis naturais que regem o espírito. Vossos lares, vossas tradições, vossos filhos, tudo isso está sob o ataque de ideologias que negam o divino, promovendo o caos como instrumento de domínio. E muitos, enfeitiçados por discursos adornados de aparente justiça, entregam-se à cegueira moral. Esquecem que a verdadeira justiça nasce do amor e não do ressentimento. Mas Deus, meus filhos, jamais abandona sua criação. E se hoje as trevas parecem triunfar, é porque a luz se condensa em silêncio, preparando-se para resplandecer com ainda mais vigor. A cada templo profanado pela indiferença, há um coração que se acende em prece. A cada verdade calada por conveniências do mundo, um espírito desperta na intimidade do silêncio. A cada mentira que se espalha sob o nome de progresso, o alto convoca seus trabalhadores para o labor invisível, mas potente, da renovação moral. Sede, portanto, vigilantes. A caridade, que muitos confundem com esmola, é, na verdade, ato revolucionário de amor. Ela quebra o ciclo da indiferença, reconecta o indivíduo ao coletivo divino e fortalece os laços entre os mundos visível e invisível. E vos digo, não há força mais poderosa do que uma alma disposta a servir sem esperar louvor. Não é hora de esperar por salvadores encarnados, pois a salvação nasce do esforço íntimo de cada ser em reencontrar a rota do bem. E aqueles que se dizem líderes de multidões, mas não escutam a voz da própria consciência, estão mais perdidos do que aqueles que seguem em silêncio, mas com o coração alinhado ao Cristo. A pátria que habitais, esta terra generosa e abençoada, não é fruto do acaso, é parte de um plano maior, em que o solo que hoje pisais foi escolhido para ser berço de um novo amanhecer espiritual. Por isso, as investidas contra seus valores são tantas. O inimigo da luz sempre investe com mais ímpeto onde a semente do bem foi lançada com fé. Resgatai, pois, o sentido sagrado da família, do trabalho honesto, da oração simples, da escuta fraterna. Os pilares que sustentam a civilização não são erguidos com decretos, mas com atitudes diárias enraizadas na verdade e no amor. A reconstrução do mundo não se fará por revoluções sangrentas, mas por corações inflamados de compaixão. Há, neste instante, legiões de espíritos comprometidos com a regeneração da humanidade. Trabalham incansavelmente nos bastidores do vosso plano, inspirando mentes, sustentando os que quase caem, erguendo os que tropeçam no desespero. Mas precisam de mãos dispostas aqui, no chão abençoado onde a carne é a ferramenta da alma. Não vos iludais com aqueles que pregam a dissolução dos vínculos mais sagrados, em nome de um progresso que apenas destrói.
A verdadeira evolução espiritual não rompe com os alicerces do amor, ela os amplia. Os laços de família são instrumentos do refinamento das almas. A pátria, um solo comum onde os espíritos são plantados para florescerem juntos. E os que tentam destruir tais bases, mesmo que se digam portadores da luz, ocultam nas sombras seus reais intentos. As palavras podem ser doces, os discursos podem vestir-se de virtudes, mas é pela obra que se conhece a árvore. Afastai-vos daqueles que usam da dor alheia para ampliar seus próprios impérios. Muitos se dizem defensores dos pobres, mas alimentam-se da miséria que perpetuam. Chamam de inclusão o controle, disfarçam opressão sob o manto da igualdade, e quando exaltam os direitos, esquecem os deveres que sustentam a dignidade. O Cristo não prometeu facilidades, prometeu consolo, e é nesse consolo que reside a força dos que perseveram. Não vos rendais à tentação do ódio, mesmo quando ele vos fere disfarçado de justiça. O mal só se sustenta enquanto encontra ressonância nos corações. O bem, ainda que em minoria, prevalece como chama que nunca se apaga. Recordai-vos, amados, de que não é nas praças ou nos palanques que a transformação começa. Ela inicia-se no interior do lar, no silêncio do quarto, na oração da mãe, na honestidade do pai, na pureza da criança. Os grandes levantes espirituais não fazem alarde, crescem como raízes sob o solo, sustentando árvores centenárias que desafiarão os ventos da mentira. Hoje, muitos choram, uns pela ausência do pão, outros pela ausência da verdade. Alguns pela opressão dos sistemas, outros pelo vazio da alma. E a todos o Cristo estende as mãos, mas é preciso estender as vossas também. Há muitos à espera de um gesto, de uma palavra, de um olhar que diga: você não está só. Caminhamos em meio a uma batalha silenciosa, onde as armas não são de metal, mas de pensamento, onde os exércitos se formam não pela força, mas pela intenção. Há inteligências astutas, disfarçadas de progresso, que manipulam os acontecimentos como peças num tabuleiro sombrio, porém, jamais terão domínio sobre aqueles que permanecem firmes na fé. Não subestimem o poder da oração. Quando sincera, ela eleva a alma a planos onde a maldade não alcança, e quando acompanhada de ação, o servir desinteressado, o perdão repetido, a humildade verdadeira, torna-se escudo e farol. Aos que se sentem perdidos, digo: voltai ao Evangelho. Nele está a rota segura para os dias incertos. Não o evangelho dos ritos, mas o da essência. Não o dos templos, mas o do coração. O evangelho vivido transforma o mundo sem precisar dominá-lo. Aos que se sentem traídos, lembrem-se de que o Cristo também foi, e mesmo traído, abençoou. Aos que se sentem injustiçados, recordem que a justiça divina jamais se omite, mesmo que tarde aos olhos terrenos. E aqueles que ainda acreditam que tudo está perdido, peço, olhem para dentro. Pois ali, na intimidade da alma, ainda pulsa a centelha que nenhum regime, doutrina ou mentira poderá apagar. A centelha que vos conecta ao Pai, fonte de toda verdade, toda justiça e todo amor. Sabei, filhos do meu coração, que nenhuma lágrima derramada por amor ou por justiça se perde no vazio. Toda dor legítima é escutada pelos emissários do bem, e cada ação generosa, ainda que esquecida pelos homens, é registrada nos arquivos eternos da consciência universal. Há uma grande mentira sendo cultivada, a de que o homem é suficiente por si mesmo. Tentam vos convencer de que Deus é uma invenção, que a espiritualidade é um conto antigo e que o progresso só virá se romperdes com o passado. Mas, vos asseguro, sem Deus não há progresso. Há apenas ruína revestida de brilho momentâneo. É pela ausência do sagrado que os palácios da terra caem em corrupção. Quando os valores são tratados como mercadoria e a moral como obstáculo, instala-se o reino da perversão.
Muitos dos que hoje ocupam posições de influência agem como marionetes de forças que sequer compreendem. A ambição, o orgulho, o desprezo pela vida e pela ordem são suas bússolas, e mesmo assim acreditam-se libertadores. Mas o tempo da revelação se aproxima. O que está oculto será trazido à luz. O que hoje é aclamado, amanhã será questionado. E aqueles que se escondem atrás de belas palavras sentirão o peso do silêncio das consciências despertas. O mal não resiste à vigilância dos justos. Não vos peço rebeliões, mas revoluções interiores. Não é necessário gritar nas ruas, mas escutar o clamor do alto. Quando o coração se harmoniza com a vontade de Deus, toda ação se torna semente do porvir. É nos atos pequenos, no pão repartido, na verdade sustentada mesmo sob ameaça, na recusa à mentira confortável, que se ergue a nova era. E esta nova era não virá como espetáculo. Virá como o brotar de uma flor no deserto. Em meio à secura da alma coletiva, surgirá, tímida, a beleza que não se pode conter. Muitos zombarão, outros resistirão, mas ela florescerá, porque é da vontade divina. A missão de cada um de vós, que sentis em vossas entranhas que algo vai mal no mundo, é permanecer firmes na fé e intransigentes no amor. Isso vos fará diferentes, e o mundo não perdoa facilmente os que se recusam a dobrar os joelhos à mentira. Mas, vos afirmo, nenhuma cruz é vã. Toda renúncia verdadeira vos aproxima do Cristo. As famílias precisam ser restauradas, não com rigidez, mas com propósito, não com imposição, mas com ternura. O lar é a primeira escola da alma, e se nele não se planta respeito, responsabilidade e afeto, o mundo colherá caos. Por isso, resisti à tentação de seguir o modismo que ridiculariza a maternidade, enfraquece a autoridade paterna e ensina às crianças que não há verdades sólidas. Sim, meus filhos, há uma guerra, não de nações, mas de valores. Uma guerra pelo espírito humano. E nesta batalha, cada pensamento importa. Cada escolha cotidiana, seja o que ledes, o que ensinai, o que defendem, conta como voto no tribunal da consciência universal. Erguei-vos, pois, como sentinelas do bem, não para atacar, mas para proteger, não para dominar, mas para iluminar. A força dos que amam desarma os impérios da sombra, e quando uma alma desperta, milhares são tocadas por sua luz. O momento que viveis não é apenas político ou social, é espiritual. Os véus estão sendo erguidos. A divisão que hoje se vê entre irmãos, a confusão entre o certo e o errado, o embate entre o que parece justo e o que de fato o é, tudo isso revela um ciclo de prova coletiva. Muitos dos que hoje confundem multidões com palavras inflamadas, apresentando-se como defensores dos fracos, foram, em outras encarnações, os mesmos que sustentaram impérios de opressão. Hoje, apenas trocaram os tronos por palanques e os grilhões por doutrinas de domínio ideológico. Não veem o próximo como irmão, mas como instrumento. Não se comovem com o sofrimento real, mas o usam como alavanca para manterem seus projetos. E muitos dos que, silenciosos, enfrentam o peso da injustiça cotidiana, mães que oram por seus filhos, homens que sustentam seus lares com dignidade mesmo diante da escassez, jovens que buscam manter-se retos em meio à confusão moral. Esses, sim, são os verdadeiros sustentáculos do progresso espiritual da Terra. A renovação do mundo não virá dos palácios, virá das casas simples, dos gestos discretos, das preces anônimas, virá dos que se recusam a chamar treva de luz só porque todos o fazem. E para esses, o céu guarda um lugar reservado no coração da nova era que se anuncia. Entretanto, é preciso que estejais atentos. A mentira vem adornada, o engano se mascara de compaixão. E os que não oram, os que não silenciam o barulho do mundo para escutar a voz da consciência,
tornam-se presas fáceis. Não vos esqueçais, porém, de que nenhuma noite dura para sempre, e mesmo quando as estrelas se ocultam, o sol não deixa de existir. Aos que hoje se angustiam com o futuro digo, não temais. A mão de Deus não falha, a tempestade passará, e dela restará o que for verdadeiro. Muitas estruturas cairão, muitas instituições ruirão, mas disso nascerá o solo fértil onde se edificará uma humanidade nova, não regida por interesses de grupos, mas por leis eternas de justiça, fraternidade e amor. Ser fiel neste tempo é ser estranho ao mundo, mas é também ser herdeiro do porvir. Amai a vossa pátria, defendei vossos lares, protegei vossos filhos da inversão de valores que os ameaça, e fazei tudo isso com amor, com firmeza e com fé. Não há necessidade de violência onde há verdade. A firmeza serena da alma é mais forte que a espada dos poderosos. Dai de vós o que tendes de melhor, mesmo quando o mundo retribui com desprezo. A recompensa virá, e virá da fonte que jamais se esgota. Não desistais. Mesmo quando a desesperança parecer vencer, mesmo quando as palavras do bem forem ridicularizadas, mesmo quando o amor parecer frágil diante do ódio, permanecei, pois os últimos a cair são os que sustentam a vitória. Recordai, por fim, que nada que plantais com sinceridade se perde. A providência divina vos observa, e no momento certo cada lágrima será consolada, cada esforço recompensado, cada injustiça redimida. E quando vos parecer que tudo está prestes a ruir, vereis surgir, não das alturas, mas do íntimo de cada alma desperta, o verdadeiro reino, o reino do Cristo, que começa agora em vossos corações. Bezerra de Menezes.